está aqui para transformar as nossas vidas, para mudar o nosso interior, para transformar o nosso coração, para transformar a nossa mente, para fazer com que nós saiamos de uma mentalidade de escravidão para uma mentalidade de filhos. É isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Você pode abrir a palavra do Senhor. Hoje está bem facilzinho de encontrar. Você pode abrir o livro de Êxodo, capítulo 13. Hoje é a primeira vez que nós estamos transmitindo o nosso culto diretamente pelo Instagram. Não sei se vai ficar gravado, se não vai. Aí eu vou perder a postagem do YouTube, mas Deus falou no meu coração hoje para a gente fazer a transmissão pelo Instagram. Então você que talvez esteja nos assistindo aí, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Lá no meu Instagram, no YouTube da nossa igreja eu tenho 140 inscritos. No meu YouTube pessoal lá eu tenho uns 300 e poucos inscritos. E no Instagram eu tenho 1.300 seguidores. Então, onde a gente vai ter mais alcance transmitindo a live, né? Então a gente precisa pensar no evangelismo em nome de Jesus. Êxodo capítulo 13, versículo 17. E aqui a palavra de Deus ela narra o momento em que o faraó libera o povo para ir adorar a Deus no deserto. O faraó tem aquela contenda com Moisés. Moisés faz em nome do Senhor prodígios e maravilhas. Os magos de faraó fazem a mesma coisa. Aí vem as 10 pragas. E aí depois da morte de todos os primogênitos do povo de faraó, faraó então resolve liberar o povo para ir ao deserto adorar a Deus. E aí a palavra de Deus diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, mas disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então aqui é o amor de Deus juntamente com um povo que era escravo. Se você for dar uma olhada na história dos israelitas, eles estavam escravos há 430 anos. Você vê, nós temos aqui pessoas que na nossa igreja que já têm 60, 70, 74 anos e já são bisavós. Então nós acreditamos aí com certeza que em um período de 100 anos você tem ali 5 gerações, em média, 5 gerações de pessoas. Então 430 anos você bota aí mais ou menos umas 20 gerações, no mínimo, de pessoas que eram escravas no Egito. Olha a mentalidade do povo. Nasce uma criança com uma mentalidade de escravidão. Porque o seu pai recebeu mentalidade de escravidão, o seu avô recebeu mentalidade de escravidão, o seu bisavô, escravo, o seu trisavô, escravo, e depois seu tataravô, escravo, e por aí vai até 20, 21, talvez 22 gerações. Porque desde o momento, então, em que Jacó entra com os seus 12 filhos, mais todas aquelas pessoas, em média 70 a 76 pessoas entraram no Egito, o povo se multiplica, 430 anos depois, começa a crescer, e o faraó muda e eles escravizam o povo de Deus. Então nós começamos a ver uma mentalidade de escravos, uma mentalidade de medo, uma mentalidade que estava acomodada e trabalhava, fazia trabalhos forçados em troca de um prato de comida, em troca de cebolas, que era o que eles sentiram falta enquanto estavam no deserto. Como que Deus abençoaria um povo assim? Aqui no versículo que nós lemos, você sabe quanto tempo leva a pé o Egito até a Terra Prometida? 11 dias. Eles levariam 11 dias para sair toda a caravana, todas as 2 milhões de pessoas mais ou menos, porque a Bíblia fala que saíram 600 mil homens fora mulheres e crianças, 600 mil homens de israelitas do Egito até a chegada até as portas da Terra Prometida.
E a palavra de Deus fala então aqui nesse versículo que lemos, que Deus não permite que eles façam um caminho mais curto, que eles dessem uma volta maior. Por quê? Porque imagina, você sai escravo em 11 dias. Deus talvez até alimente eles no deserto, faça alguns milagres, faça algumas maravilhas, só que não daria tempo deles crerem no Senhor de todo o coração para entrar e invadir a terra prometida. Se pelo caminho mais longo eles já não tiveram fé, imagina se cruzassem aqueles pequenos 11 dias, um pequeno prazo, um pequeno período até a entrada da terra prometida, visto que ainda Deus aqui conhecia o coração deles e disse, eu não vou deixar vocês ir por aqui, mesmo que seja mais perto, porque eles vão ter medo da guerra contra os filisteus, porque eles precisariam cruzar dentro do território dos filisteus. E aqui a palavra de Deus falou, para que eles não se arrependam vendo a guerra e queiram voltar para o Egito. Então Deus liberta, e aí, vendo a guerra, eles iam querer voltar para o Egito por medo de morrer, ser massacrado. E eu começo a ver, e na verdade não é apenas eu que vejo, se você for parar para imaginar, a palavra de Deus ela precisa ser vivida por cada um de nós. De capa a capa, a Bíblia tem instruções de vida para nós. Nós podemos viver esse livro. É o único livro que de fato nós podemos viver para que a nossa vida seja transformada, para que nós venhamos a transbordar. E eu gosto de comparar a travessia do povo de Israel, saindo da escravidão, saindo do Egito até a terra prometida, com as nossas vidas. Como? De que forma, pastor? Éramos escravos. Escravos do pecado. Escravos do pecado, escravos de uma vida pecaminosa, entregue aos prazeres da carne, onde nós não conhecíamos a Deus e não entendíamos o que de fato é a sua presença, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e todas as coisas que Ele separou e conquistou para nós. Ninguém aqui tinha noção da cruz do Calvário antes de vir e conhecer a Jesus Cristo. Então éramos escravos e vivíamos na escravidão. E nós pensávamos que éramos livres. Mas aquele que é escravo não consegue se libertar por si só daquilo que o ata, que o prende, que o amarra. E já diz o apóstolo Paulo a respeito dessas coisas. Então eu comparo a nossa vida pregressa, vamos falar assim, a nossa vida antiga, o velho homem, a velha mulher, a velha criatura, com um povo de Deus, separado por Deus, vivendo no Egito, sendo escravo, fazendo trabalhos forçados, que embora muitas vezes você não quer, o apóstolo Paulo fala isso, e eu quero refrescar sua memória, ele fala isso quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, o quê? Sempre acabo fazendo. O que é isso senão uma vida escrava que não quer fazer alguma coisa, mas se vê posto obrigatoriamente fazendo? Isso é ser escravo, fazer aquilo que você não deseja e não ter condições de resistir, de dizer que não. Isso é escravidão. Então éramos escravos. Se Deus nos colocasse diretamente na terra prometida sem nos mostrar que Ele é o nosso Deus, se Ele tivesse um caminho mais curto para as nossas vidas, provavelmente, e isso acontece diversas vezes, eu vejo acontecer, você nunca viu aquelas pessoas que quando se convertem pensam logo, nossa misericórdia, né? Não. Meu Deus, agora que eu me converti, tudo mudou. A luta mudou. Agora que eu me converti, eu não vou mais ter problema. É assim, não? Não. Agora que eu me converti, eu não vou mais ser tentado. É assim ou não? Agora que eu me converti, a minha vida foi completamente transformada. Meu Deus, que maravilha. Glória a Deus, aleluia. Só que não. Muitas vezes nós aconselhamos pessoas, calma, cara, tá difícil, fica tranquilo, vai piorar. Porque o inimigo se lança com violência. Por quê? Porque você está sendo conduzido até a terra prometida, aonde
Deus te coloca para que você viva numa terra onde mana leite e mel. Às vezes não entendemos o que significa isso. Eu não entendia quando era recém-convertido. Como assim mana leite e mel? Uma terra que produz com fartura as delícias que nós precisamos. Alguns falam mana, outros emana, mas aqui na palavra, depois nós vamos ler, é mana, leite e mel. Ou seja, tem gente aqui que nem gosta de leite e nem tão pouco de mel. Mas é o que a palavra de Deus relata numa vida onde tudo que você precisava fazer, você tinha que produzir. Não tinha como ir ali na padaria e comprar uma rapadura. Não tinha como você ir ali e comprar um docinho de coco para quem gosta de doce de coco ou uma rapadurinha de leite. Não. Se você quisesse comer as delícias, era mel. Eram as coisas doces que a própria terra produzia. Então, por isso que mana, leite e mel, a vida é para ser uma delícia. Só que no percurso, o pau pega, queridos. No percurso, o inimigo vem e bate. E aqui, Deus fala, olha, se você se deparasse com a guerra já no início, vocês voltavam atrás. É por isso que logo que a gente se converte, a gente entra naquele primeiro amor e é tudo mil maravilhas. Eu lembro que logo que eu me converti, parecia que nada podia me parar. Eu achava que eu era um super-homem, que nada podia me parar. Eu andava a toda e qualquer circunstância. Sabe quando você não sente medo de nada, quando você sabe que Deus é com você, parece que e Deus guarda, e Deus protege, até que você venha entender como as coisas são. Então, Deus não permite que você viva logo de cara essa luta, essa guerra ferrenha, e aí tem milagre, e aí Deus te cura, e aí você tem experiências sobrenaturais, e aí é todo o percurso que o povo de Israel viveu no deserto. Meu Deus, eu estou com um problema, Senhor. Provisão na sua vida, olha que maravilha. Eu estou com fome, comida, eu estou com sede, água da rocha. Era o que acontecia no deserto e é o que acontece na vida dos novos convertidos. Deus, eu estou com um problema. Pum, solução. E aí milagres acontecem, prodígios acontecem, para que quando você chegar às portas da terra prometida, meu irmão e minha irmã, olha, o maná do céu vem de graça, as codornizas também, a água da rocha também, mas na terra prometida é guerra. É guerra. Eu não conheço ninguém que entrou na terra prometida sem batalhar. Não conheço ninguém que entrou e acessou as delícias de Deus sem lutar, sem batalhar, sem brigar, sem ir para o joelho e horas em oração, em jejum, mata-cai. Você acha que a guerra é contra o seu irmão? A guerra é contra nós mesmos, a luta é contra nós mesmos. O apóstolo Paulo disse, como eu queria esmurrar o meu próprio corpo. Não conheço ninguém que tenha vencido, entrado na terra prometida, sem batalhar, sem lutar, sem guerrear. E aqui no livro de Números, não, vamos ler o próximo. Esse aqui é o último. E aqui então no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 e 11, olha só o que espera o povo na terra prometida. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes... Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 e 11. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que vocês não encheram, e poços abertos que vocês não cavaram, não abriram, ou vinhais e olivais que vocês não plantaram. E quando comerdes e te fartardes, guarda-te
para que não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Olha a promessa, queridos. Olha a promessa. Já falamos aqui algumas vezes. Amados, eu vou ser sincero para vocês aqui, tá? Algo que está no meu coração. Graças a Deus que todas as coisas que Deus nos dá não é por merecimento. Porque me parece que nós vivemos, às vezes, algumas coisas que era para outras pessoas estarem vivendo. Me parece que, às vezes, Deus começa a agir e manifestar o seu poder e nos coloca em alguns lugares. O pastor e eu conversávamos esses dias. Cara, a gente tem visitado e andado com pessoas e com lugares que parece que não era para nós estar vivendo. Era para, sabe, pessoas importantes, pessoas que têm conhecimento, pessoas que decidem, que têm a caneta na mão. Nós compramos um terreno, nós estamos pagando ele, vamos construir. E se Deus quiser, iniciaremos esse ano com uma pequena quantidade de pessoas dentro da nossa igreja, e eu conheço igrejas enormes, grandes, que não conseguem fazer isso. Então eu vejo o quê? Que nós não plantamos uma vinha, mas estamos bebendo do suco da uva. Nós não plantamos os olivais, mas o azeite de oliva Deus tem dado. Nós às vezes não enchemos a casa, mas Ele tem enchido para as nossas vidas. Nós temos vivido coisas que nós muitas vezes não plantamos para isso, embora lutamos e estamos lutando muito para conquistar. Mas esse é o segredo. Nada cai do céu na terra prometida. No livro de Josué, capítulo 5, você não precisa abrir, não estava anotado aqui, Deus me mostra um versículo hoje acerca disso que nós estamos falando. Josué capítulo 5, a palavra de Deus fala assim: e quando Josué entrou na terra prometida, e no primeiro dia que eles comeram dos frutos da terra, o maná cessou. Ou seja, eles entraram na terra prometida, eles conquistaram a primeira terra e plantaram, né, e começaram a comer do que a terra tinha, então o maná cessou. O que a Bíblia está me dizendo, deste momento em diante, que eu dei a terra, dei a semente, dei tudo que vocês não mereciam, mas está aí, agora vocês vão ter que plantar. Agora vocês vão ter que expulsar as pessoas que vivem aqui, esses homens e mulheres bárbaros que matam crianças em sacrifício, que adoram falsos ídolos, que sacrificam seus filhos nos altares dos seus deuses. Matem eles a fio da espada, expulsem eles dessa terra e vivam do que está. Vocês, para entrar na terra prometida, precisam guerrear, lutar. E às vezes nós estamos na nossa casa, vivendo uma vida cristã. Por favor, não me entenda mal. E antes que gere aqui bafafá, eu vou explicar logo de cara. Alguém sabe o que significa a palavra medíocre? A gente acha que é algo, meu Deus, medíocre, que ofensa. Esse cara. Medíocre é médio, mediano. Uma vida medíocre é uma vida mediana. E nós não vivemos nada para o bom e nada para mal. A gente simplesmente existe por existir. Então, às vezes, vivemos uma vida cristã medíocre e simplesmente passamos a nossa existência, não construímos nada, não fizemos nada, não conquistamos nada. Queremos o manazinho do céu, o manazinho, mas sem luta, sem guerra, não tem terra prometida para as nossas vidas. E agora eu quero abrir com você o texto de Números, capítulo 13. Versículo 25, Números, capítulo 13, versículo 25 em diante. Quem achou? Amém. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés. E a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Aqui, antes de continuar, eu quero lembrar vocês, a palavra de Deus fala
que eles precisaram carregar um cacho de uvas entre dois homens. De tão grande era o cacho de uva. Eles carregaram esse cacho de uva entre dois homens, de tão próspera que a terra era. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também viemos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele tinha subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E aqui está o segredo, amados. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A forma com que nós nos vemos é a forma que o inimigo nos vê. Se nós nos vermos como pessoas fracas, que não conhecem a Deus, que não vivem, que não experimentam milagres, assim o inimigo vai nos ver e vai vir para cima e vai nos devorar. Do tamanho da nossa fé, do tamanho do nosso conhecimento de Deus, é o tamanho do Deus que age nas nossas vidas, é o tamanho do poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas por que eu coloquei esse texto aqui e inseri nessa questão da luta, da batalha, que não é fácil conquistar a terra? Você acha que ninguém se perdeu na batalha? Sabe quantos anos eles viveram guerreando? 40 anos. Desde o momento em que eles pisaram na terra prometida, eles lutaram 40 anos para conquistá-la. Mas deixa eu falar algo para você. Desse povo todo que foi aqui, foram enviados 12 espias, 12 príncipes, um de cada tribo. Príncipes, homens que deveriam ter uma mentalidade de príncipe, de rei, 12 dos líderes da cidade. Caleb, Josué e outros 10 príncipes. Entre todos esses 2 milhões de pessoas que saíram do Egito até a porta da terra prometida, você sabe, dessas pessoas que vieram aqui de 20 anos para cima, você sabe quantos delas entraram na terra prometida? 2 pessoas. Apenas Josué e Caleb. Os únicos que olharam para a terra, olharam para os adversários grandes, olharam para os adversários malvadões, perigosos, é uma terra que devora seus habitantes. Apenas 2 entraram na terra, aqueles que olharam e falaram: Deus é por nós e Ele vai dar os inimigos nas nossas mãos. Apenas esses 2. Todos os outros, não sei quantas pessoas daquelas ali, eu sei que a Bíblia fala do censo, da idade, de 20 anos para cima, nessa data, todas morreram no deserto. Deus os fez caminhar 40 anos em volta antes de entrar na terra prometida, porque não creram. Medo da guerra, medo da batalha. Sabe o que é isso? Mente de escravo. Mente de escravo. Mentalidade de uma pessoa que diz: não, eu já estou seguro aqui, eu tinha uma mente de escravo, eu estou salvo, minha casa está salva, tá bom assim. Sabe o que ia acontecer? Eu ia passar a minha vida inteira salvo, ia morrer, ia ser salvo, mas jamais experimentaria a terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida, nem Moisés. Deus permitiu que entrasse na terra prometida, porque todo o povo disse que não, ele ouviu as pessoas que falaram que não. Apenas Josué e Caleb, que tinham fé,
força para a guerra, para guerrear. Amados, quantas pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos, 30 anos e não conhecem o real poder de Deus. Não conhecem o real poder do Espírito Santo que opera maravilhas, que opera milagres, que cura, que levanta cativos, enfermos, que liberta. Quantas pessoas que nunca viram, apenas ouviram falar de um milagre, ou talvez Deus opera um milagre do seu lado, na sua vida, no lado do seu colega de cadeira. A gente sempre tem um lugarzinho que a gente gosta de sentar na igreja, mas nós vemos ali então, Deus operou um milagre na vida desse cara. Oh, Deus, na minha não. Não, por quê? Porque tu tem uma mente escrava, uma mente de não vai dar, uma mente de não. Uma mente que não quer se arriscar, que não luta, que não batalha, que não guerreia, que vive uma vida cristã medíocre. Uma vida cristã média, que não ora, não jejua, mas é salvo, porque a salvação não vem pelo meu jejuar, a salvação vem pela fé em Cristo. É claro que se eu não jejuar, minha fé pode esmorecer. Se eu não orar, minha fé pode esmorecer. Mas mesmo assim, a promessa de Deus é que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Existem pessoas que podem passar 40 anos na igreja sem pegar a Bíblia na sua casa, sem orar na sua casa, sem jejuar na sua casa, mas se ouvir a palavra e ter fé em Jesus, será salva. Vem à igreja, ouve a palavra, vai ser salva, mas vai ser salva vivendo uma vida medíocre, inteiramente medíocre, nunca conquistou, nunca venceu, nunca teve um milagre, nunca viveu uma experiência sobrenatural, que a pastora relatou aqui no início do culto. Eu vivi experiências sobrenaturais, não assim, eu nunca fui, e já orei muito para ver o sobrenatural, para ser arrebatado. Deus ainda não me deu essa experiência, mas tive quantas outras? Quantas outras? Nós já vimos, queridos, e se nós pararmos para pensar nos milagres que Deus tem operado e que Ele ainda está operando aqui e que Ele já operou na nossa vida, no nosso ministério, são milagres de pessoas que dão um passo, que pisam na água, que querem atravessar o mar, que lutam, que batalham, que oram, que jejuam. O pastor orou 2 anos atrás. Havia uma irmã na igreja que estava com, como que é o nome? Um nódulo no pescoço, não falou nada para ninguém. O pastor orou por ela, falou: Deus, em nome de Jesus, cura as feridas da alma e do corpo. Naquela mesma noite, o nódulo sumiu. Estávamos ministrando fora, impôs a mão sobre uma pessoa, ela tinha 10 miomas na lateral do corpo, sumiu tudo. Sumiu tudo. Ossos quebrados, Deus curando. E entre quantas outras que a gente nem acaba lembrando mais, mas são coisas que nós deveríamos falar entre nós, porque são os milagres. Deus fala: lembra-te das maravilhas que Deus tem feito. E às vezes nós vemos uma vida sem lembrar dos milagres, sem buscar milagres, sem buscar as coisas que o Senhor pode e vai fazer nas nossas vidas. Uma vida simples, medíocre. Não que seja ruim apenas viver e ser salvo. Não, você quer viver e ser salvo, apenas viva. Eu quero ver milagres. Eu quero vencer, eu quero entrar na terra prometida, eu quero conquistar nessa terra. Nós fomos chamados para a guerra. O ide de Jesus é isso: pisa no terreno do inimigo lá e conquista para mim. Ide, pregar meu evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões, se beberes uma coisa mortífera não vos causará dano. Eis que vos dou poder para curar, para libertar. Imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. A palavra de Deus é repleta de promessas, de conquista. Deixa eu falar algo para você. Por que é que você acha que eles entregam armas para o exército? Por que você acha que os exércitos do mundo inteiro são bem armados? Porque eles precisam entrar em combate. Você acha, Deus me renova, me reveste, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo, eu quero orar em línguas, me dá o dom de curar, para ficar sentado no sofá vendo Netflix, irmão. Não vai rolar. Desculpa.
Não vai rolar. E eu falo contra mim, porque hoje, antes do culto, estava assistindo o jogo do Inter. Mas eu gosto, só que eu não faço apenas isso na minha vida, eu estou sempre lutando, eu estou sempre orando por alguém e não me privo de impor as mãos. Chega alguém, esses dias a gente foi na época das enchentes, fomos numa escola em Canoas, e aí atrás de mim vinha um senhorzinho aqui mancando, e aí eu olhei, o senhor tá com dor, não sei o quê, ele recém tinha descido num caminhão, havia sido resgatado da Matias, então ele falou, meus remédios ficaram tudo lá, e eu fiquei 3 dias em cima do telhado, e meu pé tá doendo demais. O senhor quer que eu ore pelo senhor? Eu não me privo de orar. Ah, pastor, mas e se Deus não curar? Não curou? Eu não tenho poder para curar, é Deus que tem. Se eu curar, eu não vou ser glorificado. Se eu curar. Se Deus não curar, eu não vou ser. Se Deus curar, eu não serei glorificado. Mas se Ele não curar, eu também não vou passar vergonha, porque o poder não é meu. Mas é Ele que manda fazer. É Ele que fala para você, interceda por um irmão. Ore por um irmão. Você nunca, do nada, no meio do seu dia, lembrou de alguém? Mande um WhatsApp para essa pessoa, estou orando por ti, e ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa e busque a Deus e fale, Deus, eu quero lutar, me dê armas para isso. As armas da nossa milícia, queridos. O apóstolo Paulo já falava, não são deste mundo, mas elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Você sabe o que Deus fez com as pessoas que ele disse, vão à luta e não lutaram? Olha, amados, a história é contada de uma forma muito bonitinha, né? Deus renovou todo o povo para que houvesse uma mentalidade conquistadora de um Deus de milagres. Sabe o que Deus fez? Deus deixou morrer no deserto. Essa é a verdade nua e crua da palavra. Morreram todos no deserto durante os 40 anos porque não quiseram entrar na terra prometida e lutar. Sabe o que Deus fez? Deixa esses fracos aí morrerem. Depois que eles morrerem, vão ser salvos mesmo. Depois que eles morrerem, vier uma nova geração de pessoas que querem ir para a batalha, querem ir para a guerra, aí a gente entra na terra prometida de novo. Foi isso que Deus fez. Vai ter pessoas que vão ver a sua vida média, em casa. Não quero igreja, vão ver a sua vida em casa. Até a sua morte vai ver Jesus depois, mas não vai ver milagres. Não vai sentir o gostinho da terra prometida, não vai ter prosperidade, não vai ter, como fala, não vai ter provisão em um momento que você está precisando, está necessitando, vai prover. Deus vai prover para quê? Deus age por um propósito. Deus age pelo propósito que Ele tem na sua vida. Sabe por que você está aqui nessa igreja? Porque você está construindo uma igreja, escola que vai agir no âmbito nacional. Você, desde quando nós tivemos lá nosso grande prédio até aqui, você pergunta lá, você deveria perguntar lá na célula de crianças da Rosa, para a menininha que está ajudando ela, o que você está fazendo? Ela não deve falar, eu estou aqui carregando a pasta da Rosa. Não, ela deve falar, eu estou aqui ajudando a construir uma igreja-escola. Porque até os homens que estavam lá carregando as tendas no deserto, está indo para onde? O que você está fazendo? Nós estamos conquistando a terra prometida. Você tem um propósito na sua vida. É construir uma igreja-escola. Construir um lugar para edificar, para conquistar, para transformar a sociedade onde nós estamos inseridos. É isso que você está fazendo. É isso que você, embora você talvez pense que não. Desde um homem que cuida do estacionamento lá fora, o que está fazendo? Cuidando de carro? Não. Está ajudando a construir uma igreja, escola, que vai abençoar vidas no país inteiro. É isso que você está fazendo. Você tem um propósito. Deus deu um propósito para Moisés. Moisés, leve esse povo à terra prometida. Imagina se Deus desse um propósito para cada pessoa do povo de Israel. O que ia acontecer lá? Ia cada um para um lado. Não, Deus levantou Moisés e disse, esse é o teu propósito. E agregou um povo para levar e chegar até o propósito. Deus nos deu um propósito e agregou vocês para que pudéssemos
chegar e até o propósito que ele estabeleceu. Porque esse propósito não é meu. Esse propósito é seu. Esse propósito é de Deus. Esse propósito precisa estar no seu coração. Ou talvez a gente queira ficar pelo deserto mesmo. Ou talvez a gente queira ficar pelo caminho e não entrar nas promessas, não viver as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Ou talvez, se nós perguntarmos aqui essa noite, quantas pessoas você conhece que só estão perambulando pelo deserto esperando a morte chegar? Você pergunta, qual o propósito da sua vida? Ah, não sei, vou vivendo, né? Vou vivendo, vamos ver, um dia após o outro, pastor. Que dia após o outro, nada. Trace uma meta. Trace uma meta na sua vida. O que eu quero estar, como eu quero estar daqui a 5 anos, o que eu quero fazer daqui a 5 anos. De que forma eu quero conduzir a minha vida em 5 anos. Eu quero... de que forma eu quero agir no reino daqui a 5 anos. O que eu desejo daqui a 5 anos. Eu, pastora, temos metas muito bem estabelecidas. Muito bem estabelecidas. Uma meta que era apenas dela antes, agora minha, que estou junto com ela na gráfica. A gráfica é uma sementeira do céu. Uma sementeira. E Deus está prosperando a gráfica para que nós possamos manter o propósito de construir uma igreja escola. Quem deseja prosperar, você precisa de um propósito. Precisa de um propósito. Eu não vi Deus dar nada para alguém que não seja para usar na sua obra. E aqui ninguém está falando para que você se detenha, não desfrute, não junte riqueza para os seus filhos, nada. Ninguém está falando para você torrar todo o seu dinheiro. Não, não é isso. Não é isso, amados. Mas tenha um propósito estabelecido na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Eu quero orar com você. Se você pudesse colocar de pé, pode desligar em nome de Jesus.